Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Eltim para mais uma entrevista. Ele que é candidato a vice-prefeito com o Bailon, hoje está aqui comigo, vamos conversar um pouco sobre as propostas que eles têm. Já justificando que o Bailon teve que cumprir uma agenda, eles estão com uma agenda muito apertada, muita correria, assim como todos os outros candidatos. Então o Bailon não está aqui e hoje o Dr. Eltim está aqui para representar o Bailon nessa conversa. Eu vou apresentar o Bailon Nunes da Silva, 79 anos, nascido em Posse, pecuarista, casado com a dona Alice Rosa de Almeida, pai de 4 filhos, da Maria da Conceição Nunes da Silva, do Honório Nunes da Silva, já falecido, do Bailon Nunes da Silva e Rosulino Nunes da Silva. Ele já foi superintendente de educação e vice-prefeito com o Stanley de 2001 a 2008, vice-prefeito de Posse. E o Dr. Eltim, José Elton de Figueiredo, 74 anos, advogado, aposentado do Banco do Brasil, casado com Dona Mirtes, pai de José Elton Figueiredo Júnior, Raquel Guimarães Figueiredo e Renata Guimarães Figueiredo. Foi prefeito de Posse de 1983 a 1988. Já foi assessor da Governadoria do Estado de Goiás, diretor Nordeste e Norte da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e procurador da Junta Comercial do Estado de Goiás. Então, Dr. Eltim, por que vocês resolveram colocar o nome de vocês à disposição, nestas eleições aí municipais? Olá, Vanessa. Olá, Giovana. Senhoras e senhores telespectadores, amigos de Posse. Na verdade, essa candidatura é tão atípica quanto as atuais eleições. Nem eu, nem o Bailon éramos candidatos a nada. E no último momento em que se escolhe os candidatos de determinado partido ou determinados partidos, acabamos por formar uma coligação entre o PP e o PSDB, e nessa coligação, a meu convite pessoal, o Bailon acabou aceitando a candidatura a prefeito. E isso porque Bailon é uma pessoa honrada, é um homem de bem, é um homem trabalhador, um homem que construiu a sua vida com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação. Foi vice-prefeito do Stanley, tem uma passagem na política de Posse sempre honrada, sempre muito respeitado por todos nós. Em razão disso, nós achamos que seria o nome ideal para o enfrentamento desse processo eleitoral. E naquele momento, o Bailon acabou por me dar quase um checkmate, então você será o meu vice. E foi assim que nasceram as nossas candidaturas. As nossas candidaturas surgiram tardiamente, praticamente no momento da convenção. E em razão disso houve um atraso de nossa campanha, Isso é natural. E em razão desse atraso, a agenda nossa está programada até o dia 13 de novembro. E todo dia, toda hora, nós temos que estar cumprindo essa agenda. E por isso mesmo é que ele não pôde estar aqui presente nesse encontro, nessa entrevista com o seu programa. Mas me pediu que eu estivesse e que eu pudesse representá-lo também. E aqui estamos nós. Então, para a gente começar falando dos principais temas de uma gestão pública, assim como foi colocado para os outros candidatos que vão participar, que já participaram, eu queria que o senhor falasse aqui dos programas que devem ser criados e quais serão mantidos, as principais propostas na área da saúde, Dr. Eltim. O que vocês têm aí de projetos para Posse na área da saúde? A gente, durante a nossa caminhada enquanto candidatos, o Bailon e eu temos encontrado muitas críticas da população quanto à saúde. Nós sabemos que essas críticas são comuns, não apenas em Posse, mas em todo o país, Mas mesmo assim, elas têm procedência. E em razão disso, é preciso que o governo municipal atue de forma decisiva a fim de corrigir essas distorções. Se lá no passado nós tínhamos apenas 8 médicos e o hospital atendia plenamente as demandas da cidade e até mesmo da região
fronteiriça do município, hoje é difícil da gente entender isso, mas é claro que existe, porque se há reclamações é porque existem os problemas. E é em cima desses problemas que nós precisamos e vamos atuar. Buscar fazer com que o hospital continue efetivamente atendendo não de portas abertas, mas dentro de um programa de atendimento de urgências e de emergências. Mas, paralelamente a isso, hoje já tem alguns postos de saúde em pleno funcionamento, com médico, com enfermeiras e tudo mais, como é o caso do Mãe Bela, como é o caso do São José, como é o caso do Dom Prudêncio, de Nova Vista e de outros mais. Um ou dois desses não tem médicos, então é preciso preencher essa lacuna, né? A zona rural hoje é servida, me parece, apenas de 3 postos de saúde, do Cachimbo, de Nova Vista e de Barbosilândia, né? Mas nós pretendemos ampliar isso para outras regiões. E qual a alternativa? Nós temos algumas escolas construídas, muitas delas ao tempo em que fui prefeito, que estão desativadas. E vamos aproveitar essas escolas para transformá-las em postos de saúde. E ali, na medida do possível, vamos ter técnicos de enfermagem ou até mesmo enfermeiros, né, a serviço daquela comunidade, e uma vez por semana um médico estará ali para atendimento daquela população. Na área de saúde, ainda, nós pretendemos concluir a reforma do hospital municipal, iniciada ainda em governos anteriores e não concluída, até porque existia ali dentro, a administração do hospital era toda dentro do hospital. Hoje foi construído um novo prédio onde está alocada estão alocados todos o pessoal que atua na área administrativa, né? Um prédio que foi construído, inclusive, com o apoio do governo do estado, trazido esse apoio, esses recursos a partir do Zé Hélito, então vice-governador do estado. Mas com a reforma hoje, a reforma do hospital, nós pretendemos exatamente reformá-lo no seu todo. Os equipamentos que já estão muito obsoletos, velhos, né? Os equipamentos onde estão os doentes, a maternidade, a área destinada à maternidade, tudo isso são objeto de um programa específico de atuação. O Hospital de Posse, no passado, atendia a cirurgias não de grande complexidade, mas as cirurgias como o apêndice, como uma hérnia, né? Coisas dessa natureza, atendia sem problemas. Hoje, do que a gente sabe, as cirurgias estão sendo feitas todas ou em Brasília ou em Goiânia. E isso dificulta muito, tanto para o paciente quanto para o município bancar essa saída. E nós buscaremos exatamente dentro desse programa de reestruturação da unidade hospitalar, fazer com que tenhamos aí médicos cirurgiões, com que tenhamos aí médicos anestesistas, de forma que o paciente tenha tranquilidade de submeter-se à cirurgia aqui em nossa cidade. E com isso, além de desafogar hospitais de Goiânia ou de Brasília, estaremos atendendo plenamente a saúde do nosso povo de forma mais peculiar, aqui em nossa cidade. Um outro programa que nós temos em mente implantar é o programa Terceiro Turno, para a realização de cirurgias eletivas. Quantas pessoas permanecem na espera de uma cirurgia eletiva por anos a fio? Isso por quanto há muita dificuldade dentro do sistema do SUS de fazer-se isso. E nós pretendemos exatamente, a exemplo do que foi feito no governo do Zé Hélito, num período de 9 meses, ele implantou o sistema de terceiro turno e fez, naquele período, ele conseguiu realizar 10.000 cirurgias, mais de 20.000 consultas. E isso nós pretendemos trazer essa experiência do governo de Goiás para o município de Posse. E não temos dúvida que assim nós vamos poder atender as eletivas, as cirurgias eletivas daqueles que delas precisam. Doutor Eltim, o que será feito para amenizar os efeitos e consequências da pandemia aí do novo coronavírus
quais medidas de imediato, caso vocês sejam eleitos, vocês têm aí programadas no plano de governo de vocês? A pandemia, como nós sabemos, é de ordem mundial, não é só de ordem local. E a OMS tem estado presente na orientação quanto à metodologia, quanto aos protocolos que devem ser observados pelos hospitais, pelos governos, enfim, né, nessa situação. E o que se espera, na verdade, é que com a implantação esperada, tão sonhada, com a consecução, com a obtenção de vacinas que estão aí sendo produzidas a nível mundial, talvez a gente possa eliminar isso a partir do mês de março do ano que vem. Mas até lá, de janeiro a março, a gente terá que necessariamente obedecer os protocolos que estão sendo executados hoje pela própria municipalidade, que me parece foram bem executados aqui em Posse. Então, doutor Eltim, dando continuidade à nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse das principais propostas aí, projetos para melhorar a área da educação. A educação é também uma prioridade de nossa administração. O Bailon tem discutido isso por vezes comigo e assumido esse compromisso com as pessoas onde ele tem passado, né? Nós sabemos que hoje há defasagem de algumas salas de aula no município, precisamente aqui em Posse, né, na cidade. E o nosso objetivo, primeiro, é buscar recompor esse espaço físico onde possam estar os nossos estudantes. A gente percebe, por exemplo, que lá no setor Morada Nova, que tem muitas crianças, há necessidade de instalação de uma escola de nível básico, do ensino básico, né? Porque a criança que está ali teria que passar a JK para ir até a escola Joaquim Pereira dos Santos. E isso dificulta muito, põe em risco a própria vida dessas crianças. E outras escolas, ao que tudo indica, têm espaço suficiente para a sua ampliação. E nesse sentido é que nós, assim que assumirmos o governo, com a nossa eleição, é claro, nós buscaremos resolver esta questão básica da educação, dar dignidade e espaço para que as crianças ali estejam e dignidade aos nossos mestres, aos professores, para que possam exercer bem o magistério. Nós queremos, na medida do possível, instituir na escola nossa, além do ensino básico, também o ensino ambiental, o ensino comportamental, o ensino que hoje é adotado nas escolas militares, que quer dizer mais no sentido da disciplina, que a gente percebe que foi perdida ao longo dos anos em muitas das nossas unidades escolares, mas que precisa ser resgatada, a exemplo do que acontece nas escolas militares, né? A gente também percebe que com a pandemia houve um vazio, porque o Estado, o município não estava preparado para este momento e quase que houve o rompimento deste ano, a perda escolar de todo esse ano de 2020. Então é preciso que se inclua, que se faça a inclusão digital como forma de nós estarmos preparados para situações dessa natureza. Com ela, vamos oportunizar que alunos e professores tenham acesso à rede de internet e, através desse mecanismo, poder ofertar ensino de qualidade. Em relação às creches, né, muitas mães, muitas famílias aí dependem das creches e o município, nós sabemos que tem creches aí para serem concluídas, né, as obras para serem concluídas. Na gestão de vocês, né, vocês pretendem concluir essas creches? Sim, mas antes de falar de creche, a creche é uma oportunidade para um chamamento à mulher. Muitas vezes se pensa apenas na criança que vai estar na creche, mas é uma oportunidade que se dá a liberdade para que a mãe que tem o seu filho ali possa exercer bem a sua função cidadã, possa vir inclusive para o processo político
Como a gente vê a ausência, no caso de Posse, da mulher dentro do processo político. Ela precisa vir, exercer esse seu direito cidadão. E também, ao mesmo tempo, atender as crianças que lá estejam. Hoje nós temos, salvo engano, 3 creches funcionando e que não atendem naturalmente a demanda das crianças que precisam estar ali. Por isso mesmo, nós vamos investir na conclusão das 3 creches que estão paralisadas, cujas obras estão paralisadas no setor, salvo engano, no setor Guarani, no setor Buenos Aires e no setor São José. Vamos concluir e com isso vamos ter mais 30 salas disponibilizadas para as crianças do ensino básico. Doutor Eltim, ainda na questão da educação, nós temos ali a UEG, agora recentemente veio o IF. Quais as ações aí voltadas para os jovens e adultos que estudam nessas instituições aí, que precisam muito também do apoio da gestão, do Estado, do município, enfim? A UEG de Posse foi uma luta muito bem trabalhada, desde o Monsenhor Zezinho, passando por nós, pelo professor Emílio Vieira. Nós trabalhamos muito no sentido da vinda do ensino superior para Posse. Com isso, já no início do governo Marconi Perillo, e considerando já a execução da obra quase que em sua plenitude, nós conseguimos que ele terminasse o prédio da UEG e ali implantasse vários cursos. Inclusive no último ano, o Zé Elton, como governador, criou aí o curso de agronomia. Nesse período também veio o IF goiano, que presta hoje um ensino de qualidade também de natureza superior. Isso é muito bom para Posse. Infelizmente, o governo atual, além de ter retirado de nós, da UEG de Posse, o campus que era aqui sediado, dando condições financeiras próprias da unidade de Posse poder funcionar, quer dizer, levou esse campus para outra cidade, para Formosa. Isso dificulta muito a ação da direção da escola, Mas nós vamos buscar dar o apoio necessário no sentido de fazer com que se retome, primeiro, esse campus para aqui, dando essa autonomia a que a direção da UEG em Posse possa buscar a criação de novos cursos dentro da nossa unidade. Nós vamos buscar, junto ao governo federal, que é o titular do ensino superior através do IFG, do IF goiano, também ampliação dos cursos, porque na medida em que essas unidades de ensino superior estejam funcionando e ampliando os seus cursos, nós temos condições de criar em Posse realmente um núcleo de ensino superior. E isto é muito importante para a nossa cidade. Apesar de sabermos que o ensino superior é função maior do governo federal ou do governo do estado, mesmo assim as ações políticas podem ser desenvolvidas pela municipalidade através do prefeito. E nesse caso eu não tenho dúvida que o Bailon vai estar comigo buscando a solução para essa problemática. Muitas perguntas eu recebi lá nas nossas redes sociais, doutor Eltim, em relação à parte de lazer, que tange também aí a educação, esporte e lazer na nossa cidade. Então eu gostaria de saber quais são os projetos aí do Bailon e do Eltim, para serem implementados, que serviços que vocês pretendem oferecer para a população no sentido de oferecer mais lazer, mais esporte, para as nossas crianças, para os jovens e até para o pessoal da terceira idade. Essa é uma área que o município ainda é muito carente, mas de qualquer forma, hoje a prefeitura tem à sua disposição ginásio de esportes, construída ao tempo ainda que fui prefeito. Tem também o estádio municipal Serra das Araras, também iniciado e quase concluído naquele tempo e ultimado pelo governo Marconi e José Eliton juntos. São duas unidades esportivas muito importantes para a prática do esporte e do lazer. Ali a prefeitura poderá fazer amplos programas de atendimento ao esporte,
que é uma forma de dar ao jovem uma oportunidade de se destacar. Nós poderemos também e pretendemos atuar com a iniciativa privada existente em Posse, a oportunização aos desportistas da área do futebol, quem sabe para que eles possam, os nossos jogadores do futebol, possam também estar inseridos no campeonato goiano de futebol. Lá no passado, houve momento em que nós tivemos 44 times de futebol atuando no município e na cidade. Não sei se ainda existe na atualidade tudo isso, mas eu sei que o esporte é um foco muito forte da nossa juventude e nós pretendemos dar esse apoio. Outra situação que é inerente também ao lazer é a criação de um parque. Nós pretendemos, ali na área onde no passado funcionava a coleta de água para a cidade, a vereda da Olinda, implantar ali um parque que vai dar naturalmente oportunidade às pessoas já não tão jovens de poder ali desfrutar do espaço que for construído ali nesse sentido. Temos ainda o Parque Paraíso Encantado, uma obra magnífica que nós vamos buscar, junto ao governo do estado, fazer funcionar ou que ele passe a propriedade para o município para que ele seja reaberto. Impossível ficar do jeito que está, uma obra tão bela, tão funcionável, estar paralisada há quanto tempo, né? Nós vamos buscar, junto ao governo do estado, a transferência desse equipamento para a municipalidade e fazê-lo funcionar. Essa foi uma obra que Zé Hélito também teve uma grande participação na sua construção e que, infelizmente, pelo atual governo, está paralisada. Doutor Eltim, falando agora de infraestrutura, né, que é um tema que abrange muitas questões, né, dentro da nossa cidade. Quais as principais propostas que vocês têm aí no plano de governo para melhorar a infraestrutura de Posse, né, no sentido de pavimentação, saneamento, iluminação, manutenção do asfalto, enfim, as propostas aí na área de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população? Na área de infraestrutura, a cidade de Posse é até relativamente bem estruturada. Nós temos aí 70% da cidade pavimentada, graças à atuação de 2 únicos governadores, o governador Henrique Santilo e o governador Marconi Perillo, que juntamente com Zé Hélito fez com que essa pavimentação que temos hoje chegasse até nossa cidade, né? Agora, sabemos que o governo atual não vem investindo nesse sentido, mas aí o governo tem que ficar paralisado, o governo do município tem que ficar paralisado? Não. Na medida do possível, vamos buscar financiamentos junto à Caixa Econômica, porque nós ainda temos o Bela Vista por ser pavimentado, nós temos um remanescente de área do Mãe Bela também ainda necessitado desse benefício, temos o setor Morada do Sol, temos o setor Buenos Aires, temos outras áreas ainda, mesmo aqui no setor Augusto Zé Valente, ainda tem e do setor dos funcionários, ainda temos áreas que necessitam desse benefício. Nesse sentido, nós vamos buscar, primeiro, elaborar os projetos necessários, depois encaminhá-los à apreciação da Caixa Econômica e buscar os recursos para isso. Ainda que, eventualmente, tenhamos que sentar com os moradores e discutir com eles as alternativas possíveis para a execução desses benefícios. No sentido da manutenção da infraestrutura atual, das vias públicas, é intenção nossa criar o fundo de manutenção, não apenas das vias urbanas, mas também das vias rurais. Esse fundo seria constituído, primeiramente, através de toda a arrecadação da transferência que é feita do IPVA do Detran para o município, que hoje oscila, me parece, em torno de R$150 mil. Ao final de cada ano, nós teríamos aí um montante aí de 1.300, 1.300.000, que poderão ser aplicados principalmente nas vias preferenciais. Esse é um dos nossos objetivos. Na zona rural também, pensando na infraestrutura da zona rural, manutenção de estradas aí, quais são os projetos?
As estradas que tem no município, 70% ou 80% delas foram abertas e construídas ao tempo em que fui prefeito. Então, e o Bailon conhece muito bem disso, sabe que nós temos condições de poder melhorar substancialmente as vias rurais de transporte, né? Vamos empreender ações decisivas para que nenhum morador do campo tenha dificuldade de sair da sua casa para outra por falta de estradas. As estradas serão, todas elas, conservadas anualmente. Doutor Eltinho, falando ainda da zona rural, como que vocês pretendem resolver ou, né, diminuir e amenizar as questões de saneamento e de abastecimento de água na zona rural, nos povoados que ainda não... O nosso município, infelizmente, ele é dotado de pouca água. São poucos os veios d'água, os rios que percorrem nosso município são apenas o Rio Prata, assim, em tese, maior, o Água Quente, que está na nossa fronteira, e o Paranã, né? Aliás, o Rio Corrente, né? Fora isso é difícil, 2 deles estão nas extremidades, né? E apenas o Prata corta o seu seio. Mas nós temos que buscar alternativas. Por exemplo, Barbosilândia. O distrito de Barbosilândia hoje está servido de água tranquilamente, sem problemas, porque o Zé Hélito, enquanto vice-governador e depois governador, trouxe para ali um sistema moderno, através da Saneago, um moderno sistema de captação e tratamento de água, e que hoje abastece tranquilamente aquela população e tem condições de abastecer grande parte do município. É claro que o município precisa demandar junto à Saneago para ampliar as cidades, as áreas que ela possa atender, né? Nós temos aqui, no Rio Extrema, também a captação de água que hoje atende o povoado de Nova Vista. É a intenção nossa, através desse sistema que tem excesso de água para aquela comunidade, usar desse excesso para atender a Rodovilândia, usar desse excesso para atender toda a comunidade que pode ser servida dela, até por gravidade, né? E temos também outros sistemas que vamos ter que buscar através do Rio Prata, atender a região do Prata, ou então, quando for impossível isto, temos que, infelizmente, buscar realmente a fonte através de poços semi-artesianos e que nem sempre dão água suficiente para o atendimento das demandas existentes. Mas essa é uma realidade que nós temos que enfrentar e buscar solucionar. E vamos fazê-lo, se Deus quiser. Ainda falando de infraestrutura, no sentido de tecnologia, por exemplo, nós ainda sofremos muito aqui em Poços com quedas de energia. Eu sei que tem a Celg não, né? A Enel, a Saneago e tal, que, né? E a parte de tecnologia que eu falo, de sinal de telefone, internet, que às vezes a gente fica meio incomunicável aqui ainda. Essa pergunta eu recebi também e é uma questão que o pessoal gostaria de saber, né, dos candidatos à frente disso aí. O que seria ou o que é possível ser feito para amenizar ou melhorar essas quedas aí de energia, de água, de tecnologia? Essa realmente é uma área que chama a nossa atenção, a atenção do Bailon, a minha atenção, porque sei que essa reclamação é continuada de toda a população, né? E o que a gente percebe é que aqui, por exemplo, é servida pela Oi e pela Vivo, né? E essas concessionárias do serviço de telefonia, elas não têm prestado o atendimento devido. Inicialmente, o prefeito, munido da representatividade que tem, ele buscará, junto a esses órgãos, a solução do problema nosso. Se inviável, se não atendidas essas reivindicações do prefeito diretamente a essas concessionárias, temos ainda as agências reguladoras, onde poderemos bater já em caráter mais definitivo e já com vistas à própria punição dessas entidades concessionárias. Da mesma forma a Enel, que hoje é concessionária do serviço de energia elétrica. A gente sabe do quanto a nossa população
sofre, especialmente os nossos comerciantes, né? No momento em que a cada instante que cai uma fase ou que passa minutos ou horas ou dias até sem energia elétrica, o prejuízo é muito grande. E eu entendo, e o Bailon também entende isso, como necessária uma atuação muito contundente do prefeito junto a essa concessionária de serviço público. E assim nós vamos buscar. E se inviável a Enel resolver, nós buscaremos também denunciá-la junto à agência reguladora. Esse é o nosso propósito em relação a essa questão específica. Falando agora de agricultura familiar, produtores rurais, quais esses projetos aí, caso vocês sejam eleitos, né, o Bailon, o que vocês pretendem fazer pela população da zona rural, nesse sentido de incentivar a agricultura familiar e os produtores rurais? O nosso município tem uma tendência natural para a pecuária, né? E, infelizmente, pouco se produz em termos de grãos. Mas, mesmo assim, a gente entende, eu e o Bailon, entendemos que é preciso a ação direta do município para incentivar a produção de grãos e, com isso, atender o pequeno produtor rural, né? Para isso, nós pretendemos, o Bailon e a gente pretende zonear o município em 12 micro-regiões, onde vamos dar assistência direta a essas micro-regiões através de associações que eles possam criar nesse sentido. Vamos conveniar com a Emater no sentido de oferecer profissionais em número suficiente para atender essa demanda, a demanda de cada um núcleo dessas zonas, né? E, ao mesmo tempo, adquirir 12 tratores para entrega a essas associações, e elas é que vão então fazer o trabalho junto aos produtores daquele local. Com isso, a gente acredita que realmente vamos estar incentivando decisivamente o produtor rural e oportunizando que ele se insira também no processo produtivo de grãos, e não apenas da pecuária. Mas, na medida em que ele opte apenas para a pecuária, também haverá incentivo nesse sentido. Outra alternativa também é a melhoria das estradas, né? É a conservação das estradas para que eles possam transitar livremente e com rapidez de lá até a cidade ou até outro núcleo e ter então essa oportunidade que às vezes tem ocorrido de estarem prejudicados nesse sistema. Agora, falando de assistência social, moradia, segurança pública, certamente vocês, como candidatos, conhecem aí os programas e entidades ligadas à Secretaria de Assistência Social, e eu gostaria de saber quais programas e projetos aí no plano de governo para melhorar a assistência social prestada no nosso município, né, para atender essas famílias aí em situação de vulnerabilidade. O governo de Goiás tinha instalado aí o programa Renda Cidadã. Infelizmente, ele foi eliminado pelo atual governo também, né? E com isso, há muitas famílias que ainda permanecem na carência do benefício mínimo. E em razão dessa situação, nós erigimos como prioridade nossa também a criação do Renda Cidadã Municipal, através do qual nós vamos buscar atender com 0,2% do orçamento do município, atender aqueles que realmente estejam em situação de vulnerabilidade, né? De modo a que, na medida do possível, não tenhamos em nosso município nenhuma família passando fome, né? Essa é uma ideia que o Bailon e eu vamos buscar. É um programa que nós vamos buscar de forma decisiva a atender com os próprios recursos do município. Como eu disse, com fonte de recursos de 0,2% da receita municipal. Nós temos também, ainda dentro dessa ótica aí, da assistência social, o programa Habita Legal. Esse programa vai atender de várias formas. O governo de Goiás tinha o cheque moradia, que
O atual governo também rompeu com isto. Nós pretendemos, dentro do Habita Legal, ter várias formas de atendimento. O cheque moradia, ter aí o transporte de materiais, ter veículos, caminhões disponibilizados para o transporte de pedras, de tijolos, de areia, né? Dentro desse mesmo programa, a compra de materiais para atender aqueles que estão querendo construir e que às vezes não conseguem, a tinta para aqueles que precisam ultimar a sua casa, né? E também a legalização dos terrenos, porque ainda temos muitas casas construídas de forma irregular e em terrenos irregulares. Nós vamos buscar dar segurança a esses moradores em situação dessa natureza. Os lixões, de modo geral, se inserem dentro de uma política maior de saneamento. Posse é relativamente servida de saneamento, do saneamento básico, por exemplo, de esgoto sanitário, da estação de tratamento de esgoto, né? Quase que pelo menos 80% da população hoje é servida do esgoto. Os lixões também estão compreendidos dentro disso aí. O nosso lixão aqui foi instalado ainda ao tempo do governo do Stanley e se tornou obsoleto, ao que parece. E hoje os governos municipais, todos eles, têm até 2033 para poder, porque era até 2014, depois pretendeu-se até 2022, mas aí agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou e o governo federal sancionou a lei que estende esse prazo até 2033, porque apenas 50% dos municípios brasileiros conseguiram equacionar o problema de saneamento básico, o problema de lixões. E aqui na região nós temos o consórcio de municípios que infelizmente não vem funcionando. É uma opção para que os municípios que integram esse consórcio se unam numa política de buscar resolver esse problema. Vamos lutar muito, primeiro, para que essa ação seja integrada dentro do consórcio municipal, porque facilita muito, barateia o custo para todos os municípios e poderemos colocar numa área que afete menos a população urbana, seja de Poços, seja de outras cidades que integram esse consórcio, né? Ele foi criado já há algum tempo, no primeiro momento apenas com saneamento básico, depois ampliou a sua área de atuação para a saúde e outras áreas, e eu vejo que é possível o município de Poços liderar o movimento no sentido do funcionamento desse órgão, até mesmo, quem sabe, para fazer funcionar bem essa obra tão grandiosa que nós temos em Poços, da Policlínica, que foi construída pelo governo Marconi Zé Hélito, praticamente concluída no seu governo, equipada inclusive, os equipamentos estavam todos comprados e pagos, né? E está aí gerida por uma OS, quando poderia ser gerida pelo próprio consórcio. Então, é importante que tenhamos esses mecanismos de agilização de soluções conexas, né? O lixão de Poços tem esse problema e nós vamos, se impossível, se inviabilizado de alguma forma esta situação, junto ao consórcio que agrega 12 municípios da região, se isso for impossível, se a liderança de Poços não for suficiente para fazê-lo funcionar bem, então teremos que resolver o problema do lixão de Poços, que é um problema sério, que afeta fundamentalmente a nossa população, a saúde da nossa população. Então, doutor Eltinho, que a gente já passou por praticamente todas as áreas, né? Falando aqui um pouco do que é um projeto de gestão. Eu gostaria que o senhor falasse aqui, né, para a gente encerrar, como que o senhor e o Bailon pretendem manter aí uma forma de comunicação direta com a população para estar mostrando as ações da gestão, caso vocês sejam eleitos. A publicidade das ações do governo municipal, estadual, federal, ela é necessária, né?
Às vezes o prefeito constrói uma obra importante lá no município, longe da cidade, e os moradores da cidade não tomam conhecimento disso. Ou às vezes faz aqui na cidade, num bairro qualquer, uma obra de importância maior e o resto da população dos outros bairros ou do interior, da zona rural, não tem conhecimento. Então faz-se necessário que o governo tenha um projeto específico de comunicação, de modo a atingir toda a população. E isso vamos valer naturalmente de empresas de publicidade, de empresas de divulgação de ações. A exemplo da sua, por exemplo, que hoje está aí, né, ainda navegando com dificuldades, engatinhando e navegando com dificuldades, mas que poderá ser muito importante para a transparência tão necessária na administração pública em relação ao cidadão, né? Okay. E aí as suas considerações finais, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, a sua participação, né? Em nome do Bailon e do Dr. Eltinho, que eu agradeço a participação, a colaboração de vocês com esse projeto de mostrar para a população, né, um pouco mais do que vocês têm aí a apresentar para a população de Posse, né, e as pessoas poderem conhecer realmente o que os candidatos, né, estão aí propondo para o nosso povo. Obrigada mesmo, e eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e contasse aí para as pessoas por que votar em Bailon e Eltinho. Obrigado, Vanessa, por essa oportunidade que você empresta a todos os candidatos a prefeito aqui de Posse, né, para que possam apresentar os seus planos de governo, como nós o fizemos aqui nesta noite, né? O nosso candidato a prefeito, o Bailon, gostaria imensamente de estar aqui, ele sendo entrevistado, mas infelizmente, dado exatamente a precariedade de tempo que temos na campanha e o agendamento desse tempo para atendimento de todas as comunidades que a gente tem que ir e falar e tal, ele hoje está noutra missão e então eu tive que vir aqui representá-lo. E é em nome dele também que eu agradeço a você, que eu agradeço a Giovana, né? E em nome dele eu peço o seu voto, peço o voto da Giovana e peço o voto do senhor, da senhora que nos assiste através deste programa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Vanessa.